Interno ISO 14001. Estamos na nossa aula 2. Qual a importância, né, do auditor interno, né, dentro de uma empresa, no processo? A gente já colocou lá na aula 1 que ele é aquele responsável, né, em auditar os processos internos para preparar a empresa para as auditorias externas. Então esse papel é importante. Falamos também do profissional, porque o auditor interno ele também tem uma melhoria das suas competências, das suas qualificações, para que ele possa ter um entendimento aprofundado do processo. Lembra lá que dentro das suas competências, né, se ele quiser ser um auditor externo, ele precisa ter pelo menos 5 anos de conhecimento no processo, pelo menos 2 anos, né, de experiência com gestão. E aí deve demonstrar lá que tem um curso de 40 horas e a partir daí ele consegue, né, buscar uma certificação internacional. Hoje nós vamos estar falando, na nossa aula 2, de uma informação que faz parte também do auditor interno, que é ele conhecer, né, o processo, ele conhecer qual é a finalidade, né, da auditoria interna, da onde vem a auditoria interna. Então, dentro da norma ISO 14001/2015, o item 9.2 da norma, lembra lá que ele tem 10, a norma tem 10 itens, o item 9 fala de desempenho, o item 9 fala de desempenho e o item 9.2 fala de auditoria interna. Então, a auditoria interna é definida, né, dentro da norma. Lembra lá que toda norma ela tem um item 3 chamado definições. Então, lá existem as definições relacionadas à norma, no caso aqui ISO 14001. E a definição de auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter evidência de auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. É importante entender aí definições e conceitos, né, da norma, porque existem alguns termos que vão facilitar a sua compreensão, né, desse processo de auditoria. Primeira coisa que ele diz que é um processo sistemático. Então todo processo é aquele que gera ali um produto, né? Todo processo ele tem procedimentos, não é isso? E diz aqui que é independente e documentado. Independente porque ele não tem, né, nenhum vínculo com que possa comprometer, né, o processo de auditoria dentro da empresa. Então ele tem que auditar a empresa de uma forma transparente e ao mesmo tempo sob um ponto de vista crítico. Ele é documentado porque tudo isso é documentado nos documentos necessários, principalmente o relatório de auditoria, né, os registros de não conformidade, o checklist. Então esses são documentos, né, que vão estar documentando esse processo de auditoria. E por quê? Para obter evidência de auditoria e avaliá-la. Então, o que é uma evidência de auditoria? São todos os documentos, todas as observações feitas no processo para que se possa verificar se aquele processo, se os documentos daquele processo estão em conformidade com o critério de auditoria. O que é o critério de auditoria? É o documento de referência, né, que está se buscando a conformidade. No caso aqui, a ISO 14001/2015 é um critério de auditoria. E ele faz a avaliação da evidência da auditoria, comparando com os critérios de auditoria, para ver se estão em conformidade ou não conformidade. Aí ele faz uma constatação, está conforme ou está não conforme. Perceba que eu usei aqui 3 termos que estão nos conceitos e definições da norma. E é importante que você estude e perceba isso. Eu disse também que ele é um dos itens do item 9 da norma, desempenho. Por quê? As não conformidades, né, de um processo, elas podem ser identificadas ou no monitoramento e medição, análise e avaliação. Então, quando a gente diz monitoramento e medição, pode ser um equipamento que está sendo medido, né, que está medindo a concentração de um poluente. E aí quer saber se esse poluente, ao analisar, saber se esse poluente, se a concentração desse poluente está dentro ou fora de um requisito legal, se está conforme ou não conforme.
Nós também temos os indicadores. Os indicadores de processo são definidos aqui no item 9.1. E se está fora, né, da meta ou do indicador previsto, então nós temos também uma não conformidade. Perceba que o item 9.3 é análise crítica, ou seja, depois que todo o processo, né, do sistema de gestão foi estabelecido, as evidências levantadas vão ser analisadas, né, lá pela alta direção em uma reunião específica. Então, o item 9.3 da norma define como análise crítica realizada pela alta direção. Então, ela vai verificar cada um dos pontos importantes do sistema de gestão para verificar quais são as ações necessárias, os recursos necessários. Então, a auditoria é um dos itens aqui do desempenho, aonde se pode levantar o que? Não conformidade. Eu coloquei aqui esse desenho também, né? Esse diagrama, onde você vê a representação de processo, que também é uma definição por norma, ou seja, os processos são uma sequência de atividades, né? Uma sequência de atividades que vão transformar entradas em saídas, sequência de atividades interrelacionadas que transformam entradas em saídas. Quando eu coloquei aqui esse termo problema, é o seguinte, tanto o gestor como o auditor, eles são contratados para poder o quê? Resolver problemas do processo. Por definição, qualquer problema no processo é sempre o não cumprimento de um requisito inerente ao processo, seja legal, seja uma norma ou seja mesmo o requisito do cliente. E por definição, um não cumprimento de requisito é uma não conformidade. Então, as auditorias representadas no item 9.2, não é isso? Auditorias internas, elas buscam o quê? A conformidade do processo. E aí acabam encontrando, claro, não conformidades. Essas não conformidades, elas interferem o quê? Na eficácia do processo, no resultado pretendido do processo. Então, a auditoria verifica a eficácia, que é o quê? O controle do problema no processo. No caso dos aspectos e impactos ambientais, eles são aqui o problema do processo, né? Então, o item 8 estabelece planejamento e controle operacional do quê? Dos aspectos e impactos no processo. O item 9, desempenho, ele está verificando o quê? O desempenho ambiental e desempenho relacionado à gestão dos aspectos ambientais. Como nós dissemos aqui, o problema do processo são os aspectos ambientais, ou seja, os resíduos, sólidos, líquidos e gasosos, o consumo de recurso energético, consumo, né, de recursos naturais, esses são os aspectos ambientais. Então é necessário que se verifique como é que está o desempenho do controle do problema no processo, no caso aqui, aspectos ambientais. Muito bem. Todo o sistema de gestão, ele está dentro de um escopo, né? Por quê? É importante entender, porque a auditoria, ela deve ter um escopo definido, e escopo é a área física onde estão os processos que vão ser o quê? Auditados. Então, a abrangência e limites de uma auditoria são definidos lá no escopo de auditoria, área física onde a auditoria vai acontecer. E o processo, como nós falamos, né, a sequência de atividades interrelacionadas transforma entradas em saídas. E perceba aqui que eu tenho identificação, né, de aspectos ambientais em atividades, porque eles acontecem nas atividades, e também no produto e também no serviço. Então, é importante que o auditor tenha essa visão, porque as atividades, elas estão dentro de um escopo, né? Essas atividades, elas são determinadas para cada processo. Como é que a gente reconhece um processo? A partir de cada produto ou serviço, né, que esse processo entrega. Muito bem. A empresa, o escopo, né, tá estabelecido, está determinado aqui dentro desse retângulo, né, onde nós temos o processo, né, o fluxograma, as entradas e saídas, problemas, as não conformidades. Então, essa estrutura aqui, ela precisa ser melhorada, às vezes ela tem que atender requisitos importantes. Então, uma forma sistemática, né, de se trabalhar, de se resolver isso, é um sistema de gestão ambiental. E esse sistema de gestão ambiental, ele vai atender o quê? A ISO 14001-2015. Então, os requisitos da norma, que são auditáveis, são o item 4, contexto, item 5, liderança, item 6, planejamento, item 7, apoio, item 8, operação, item 9, desempenho, item 10, melhoria. Então, esses são os itens da norma que têm os seus requisitos. Então, a ideia do sistema de gestão ambiental é ter o quê?
desenvolvimento e a implementação desses itens, né, dentro do sistema de gestão, atendendo os requisitos, né? Agora, a auditoria interna, ela vai buscar o quê? A conformidade desses itens, ou seja, dos requisitos de cada um desses itens aplicados ao processo, né? E aí então você tem um sistema de gestão e você quer saber se o sistema de gestão aplicados ao processo estão em conformidade. Esse é o primeiro passo. Depois, né, nas aulas seguintes, nós vamos estar falando da interpretação dos requisitos inerentes a cada um desses itens, para que o auditor possa, então, estabelecer, né, o seu checklist, fazer o seu planejamento de auditoria e buscar a conformidade desses itens no sistema de gestão aplicados ao processo, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Aqui eu coloco um link, né? Nós temos aqui um curso completo lá na Udemy, onde você pode acessar através desse link. Peço também que você se inscreva no canal para poder dar apoio, né, a esse curso, às informações que estamos passando e possa ser disseminada para outras pessoas. Não esqueça de deixar seu like, tá ok? Espero que você tenha gostado, agradeço, até a próxima aula.